quarto de Van Gogh. O período mais criativo e famoso de Van Gogh foi marcado pela sua presença na pequena cidade de Arles, no sul da França. Foi lá que o artista morou entre 1888 e 1889. Arles é uma cidade murada às margens do rio Ródano, de belas paisagens da região da Provence, que é conhecida como uma de maior influência romana na França. Essa região foi uma base importante dos romanos durante o Império. Lá ainda estão várias ruínas romanas. A Arena de Arles, por exemplo, foi usada por 400 anos como local de lutas entre gladiadores e para corridas romanas. Mas a cidade de Arles ficou mais conhecida mundialmente por causa de Van Gogh. O artista holandês morou em Arles por pouco mais de um ano, entre 1888 e 1889. No entanto, nesse período pintou cerca de 200 obras, estando entre elas as mais famosas de sua produção. Apesar de toda a história que envolve Arles, percebemos que o mais marcou e chamou a atenção de Van Gogh foram as paisagens simples do campo que estão presentes em diversas de suas obras. A vida simples e provinciana da população de Arles, na época em que viveu na região, divergia em muito das pretensões artísticas de Vincent van Gogh. O sonho de Van Gogh era que a cidade de Arles, ao sul da França, para onde havia acabado de se mudar, se tornasse uma comunidade artística, e a chegada do seu amigo Paul Gauguin à cidade parecia assim um começo promissor. Van Gogh pintou 3 exemplares originais do seu quarto em Arles. A obra é uma das mais conhecidas do artista. A famosa cena retrata o quarto que alugou numa pensão, na cidade onde produziu a maior parte de sua obra. Van Gogh disse: "Dessa vez é muito simplesmente o meu quarto. Aqui tem de ser só a cor a fazer tudo, dando através da simplificação um maior estilo às coisas. Deverá sugerir a ideia de calma, ou muito naturalmente de sono. Em resumo, a presença do quadro deve acalmar a cabeça, ou melhor, a fantasia." Van Gogh, a pedido de seu irmão Theo, fez uma segunda versão do quarto de Van Gogh em Arles, em 1889. A cópia, entretanto, não é exata. Nota-se o uso de tons mais escuros que o original e a redução da ênfase nas fendas do assoalho, bem como diferenças entre 2 porta-retratos nas paredes. Embora buscasse a impressão de tranquilidade em seu quarto, este reflete a tensão e a solidão de Van Gogh na ocasião da pintura. Os objetos do quarto não têm relação entre si. O piso aparenta cair para a frente. A janela está entreaberta. Os quadros pendem em direção à cama. Os móveis em diagonal, tudo parece refletir o caos que Van Gogh mergulhara. Os pigmentos das tintas utilizadas na pintura, ou seja, as cores, foram avaliadas em 2012, concluindo-se que as paredes eram originalmente roxas. Com o passar do tempo, o pigmento vermelho perdeu a sua cor e deixou as paredes azuladas. No início de dezembro de 1888, quando parecia provável que Gauguin fosse embora de Arles, Van Gogh pintou 2 cadeiras, a sua própria e a de Gauguin. Talvez ele acreditasse que poderia convencer o outro artista a ficar. Entretanto, a possibilidade mais provável é que os 2 quadros funcionassem como uma triste confirmação das diferenças inconciliáveis dos 2 amigos. Os objetos nas cadeiras de Van Gogh eram destinados a identificar seus donos. Enquanto a sua era simples e satisfazia suas necessidades, a de Gauguin foi representada em um ambiente escuro e artificial. Por meio dessas 2 obras, o pintor tenta exprimir as diferenças de personalidades sociais entre ele e Gauguin, que eram amigos. Ao contrário da cadeira de Paul Gauguin, a de Van Gogh é uma cadeira feita de palha e madeira, sem braços. O revestimento do piso também é simples, com lajotas de tons terrosos, diferente do tapete que está no quadro do Gauguin. A ambientação da pintura é diurna, enquanto que a de Gauguin, representada à noite, dá um tom mais solene à luz de velas. O tema da pintura é justamente a cadeira. Ela está vazia, mas ocupa o lugar que uma pessoa ocuparia em um autorretrato, por exemplo, representando o usuário dela. O cachimbo e o material para fazê-lo representam uma metonímia, aquele que a usa, no caso, o próprio pintor. As cadeiras são representativas das subjetividades das pessoas que as possuíam. O material, o estilo, o formato e até mesmo a cor permitiam que informações sobre o sujeito fossem identificadas. Para fazer o nosso trabalho, nós vamos precisar de 2 folhas.
de papel canson, tá? A gente vai fazer assim, a gente vai pegar a folha, vamos dobrar ao meio as duas folhas. Uma delas, a gente vai traçar com lápis duas linhas retas, marcando, né, assim. Depois, eu vou pegar a minha tesoura e vou recortar essas duas linhas. Elas vão servir para a gente fazer a nossa cadeira do quarto do Van Gogh. Depois que eu fiz isso, eu vou puxar essa parte e dobrar assim, ó. Um lado, prendi aqui e o outro também. E aí eu fiquei com uma dobra aqui assim. Mas aí ficou um buraco. Para não ficar esse buraco, eu vou colar essa minha folha na outra folha que já está dobrada. Então, eu vou passar cola nessa folha daqui. E vou colar sobre a outra. Deixando essa parte daqui sem estar colada, tá? Essa parte aqui ficou sem cola. Então, eu colei só a parte que vai ficar para o fundo, tá? Depois, eu vou desenhar aqui, ó, a minha cadeira. Aqui, ele, para fazer aquela palhinha, ó, eu posso fazer um X aqui em cima. E vou fazer aqueles tracinhos. E aqui na parte de baixo, eu vou fazer o pé da minha cadeira. Atrás, eu também vou fazer, atrás naquela folha que ficou colada, eu vou fazer o meu desenho. E vou completando todo o cenário. Vou pegando aqui, vou desenhando, ó, aqui no chão. Aí aqui eu vou ter, ó, o piso. Só que tem uma característica nesse piso. Ele tem, a gente vai fazer ele com linha dupla. Porque a gente vai pintar o intervalo entre as linhas com cores diferentes. Vocês vão ver isso na hora da pintura. Vou fazer aqui a porta que está aqui por trás. Então, se ela está atrás aqui, ó, eu vou fazer aqui o detalhe dela. Posso fazer coisa aqui para botar aquela toalha, um puxador. Colocar a toalha que ele fez, desenhou aqui, inclusive, né? E vamos fazendo o ambiente. Eu já pintei aqui uma parte dele pra gente ver como é que vai fazer a etapa da pintura. Então, eu tenho aqui a minha cadeira, né? Eu já pintei uma parte aqui do piso, pintei a parte do fundo. Na hora que a gente for pintar com aquarela, eu vou explicar para vocês, a gente vai pintar primeiro uma cor de fundo, depois a gente vai vir com uma cor um pouquinho mais clara ou um pouquinho mais escura e vamos marcando as pinceladas que o Van Gogh fazia, tá bom? Vamos já ver isso. Na hora da pintura, eu vou pintar com esse tom de marrom, ó, um pouquinho mais escuro em algumas partes, marcando aqui aquela questão da palha, né? Enquanto isso vai secando ali, eu vou pintar aqui também com um tom meio amarelado os intervalos entre o piso.
Depois que eu pintei o piso, né, terminei de pintar o piso, vou me preocupar agora com a minha cadeira. E aí eu posso pegar uma cor assim, um tom de bege, né, misturar um pouco do amarelo com marrom e ir pintando algumas partes dela. Depois que eu pintei toda a madeira da cadeira, vou pintar agora a palhinha. Aí eu vou pegar o meu pincel com um tom mais de amarelo e vou pintar aquela palhinha de uma cor mais clara. Eu já pintei com a cor mais escura e agora eu vou pintar uma coisa importante. Depois a gente pinta a toalha e tal, mas aqui, na hora que você for fazer a pintura da parede, por exemplo, você pode vir, ó, misturar com um pouco a tinta e fazer alguns tracinhos marcando como o Van Gogh fez também, tá? Aí aqui eu posso pintar então, pintamos aqui, né, aqui a toalha, a cadeira, né, a porta. Quando for fazer a porta, lembrando se ela tá por trás, aí você tem que pintar como se estivesse atrás da cadeira também, tá? E aí depois a gente monta aqui o nosso cenário, fica a cadeira direitinho lá, né, mostrando a parte aqui do cenário como um todo. Bom trabalho para vocês!